Acompanhe agora o nosso quadro Vini Vita com Carlos Balbino. Boa noite, Carlos. Boa noite, Sarita. Boa noite, telespectadores. Boa noite, amantes do vinho. Dando continuidade à aprovação do vinho quando nós estamos em algum estabelecimento onde fizemos a opção por um jantar ou por alguma comemoração, nós vamos falar hoje a respeito da análise olfativa do vinho. É importante, nós vamos ter que dividir a análise olfativa em duas partes. Hoje, os vinhos estragam por dois motivos. Eles podem estragar por contaminação e podem estragar por oxidação. São duas coisas totalmente distintas. Hoje nós falaremos a vocês a respeito do processo de contaminação. Inicialmente, para análise olfativa do vinho, para fins de aprovação, nós não devemos movimentar a taça no primeiro momento. Isso por quê? Porque os vinhos possuem muitas substâncias aromáticas próprias deles. E se nós movimentarmos, nós poderemos estar ocultando os aromas que são aqueles aromas relacionados aos defeitos presentes no vinho. Com relação, nesse primeiro momento, se tira o olfato, o mais próximo possível. Se não encontramos os aromas que na sequência estaremos falando para vocês, que indicam um processo de contaminação do vinho, nós movimentamos a taça e agora nós vamos confirmar se nos dois momentos os aromas do defeito, hoje, voltando a frisar, hoje, os defeitos de contaminação, se eles não estão presentes. Ok. Bom, quais são esses aromas? Os aromas provenientes do defeito de oxidação nós podemos classificá-los em três momentos. A contaminação, todo vinho possui um resíduo de uma substância antioxidante que é usado durante o processo de produção, que se chama anidrido sulfuroso. Este anidrido sulfuroso, quando em excesso no vinho, ele transmite um aroma de fósforo queimado, aquele arominha de quando você risca o fósforo na caixa. Um excesso desse aroma indica que esse vinho pode ter sido adulterado. Este mesmo anidrido sulfuroso, quando ele é atacado por bactérias, principalmente a Acetobacter, o nome já diz tudo, né? O Acetobacter é uma bactéria que transforma álcool e açúcar em ácido acético. Portanto, antes do vinho ter o aroma de vinagre, ele passará a ter um aroma muito forte de enxofre, que algumas pessoas consideram que se assemelha ao aroma de um ovo quando ele apodrece. Por último, o processo de contaminação, ele vai transmitir ao vinho o aroma de ácido acético. E o ácido acético todos vocês conhecem, né? Então, em resumo, os aromas que são indicativos de processo de contaminação são o aroma de fósforo queimado, o aroma de enxofre ou ovo apodrecido e o aroma final de vinagre. O anidrido sulfuroso, ele antecipa o processo de avinagramento do vinho. Existe uma máxima no mundo do vinho: quanto menor a produtividade, melhor a qualidade do vinho. Nós estamos diante de um vinho, uma obra-prima de Maurício Lorca, da Argentina. Maurício Lorca é um jovem enólogo, produtor de grandes ícones argentinos, e agora ele está com a sua vinícola própria. Esse vinho ele é produzido com uma planta por garrafa. Baixíssima produtividade por hectare. Trata-se de uma excelente relação preço-qualidade. Um vinho que tem que ser degustado lentamente e apreciado todas as suas características visuais, olfativas e gustativas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida com o nosso Espaço Gourmet de hoje.